Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amantes da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações, espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia. Aos domingos depois das 19 horas, pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa a Palavra, com o escritor Baltazar Sete Sóis. José Saramago. Eu luminoso não sou, nem sei que haja um pouco mais remoto e habitável, de cegas criaturas, de histórias e assombros, se no fundo poço que é o mundo, secreto e intratável das águas interiores, uma roda de céu ondulando se alarga. Digamos que é o mar, como rápido canto, ou apenas o eco, desenha no vazio irrespirável. O momento de asas, o musgo é um silêncio, e as cobras d'água dobram rugas no céu, enquanto devagar as aves se recolhem. José Saramago. Eu luminoso não sou. Voz, Maria Isabel Rodrigues. Olá a todos, muito boa tarde, boa noite, já é noite. Eu vim para aqui ainda não era noite, agora já está escuro. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão, esta que vai ser uma emissão muito especial, como vos anunciei ainda há pouco. Esta é a emissão para o dia 20 de novembro e vamos homenagear o centenário de José Saramago. Vamos viajar com o grande e eterno José Saramago. É preciso recomeçar a viagem sempre. O viajante volta já. José Saramago, viagem a Portugal. Aguardo pela vossa sintonia, pela vossa interação e continuamos aqui sempre aos domingos entre as 19 e as 21 horas, a homenagear, a dar voz aos poetas, aos sonhadores, a divulgar novos autores e também, como é o caso de hoje, a homenagear os grandes e eternos mestres, aqui na nossa, na minha e na vossa rádio de eleição, Popular FM em 90.9 e também para todo o mundo através da internet em popularfm.com. Comigo, Maria Isabel Rodrigues, e ainda vou contar com o escritor Baltazar Sete Sóis, com a sua rúbrica habitual, Passa a Palavra. E já sabem, para interagir connosco em direto, hoje o nosso número fixo está com problemas, portanto, daí eu ter deixado o número daqui da rádio com WhatsApp, que é o 915-909-909. Vou repetir, porque não estão habituados a ouvir este número, não é verdade? Então,
pode tomar nota: 915-909-909. E desejo para todos uma excelente noite, um excelente programa. Vamos ter muita poesia e eu quero a vossa sintonia, a vossa interação e a vossa participação. Obrigada, mais uma vez, muito boa noite a todos. Já são 19h12 e o tempo voa como sempre, como é habitual. Vamos então viajar com José Saramago. José de Sousa Saramago foi um escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português. Foi galardoado com o Nobel de Literatura 1998, Nobel Camões. Nasceu a 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, na Golgã. Morreu em 18 de junho de 2010, Tias, Espanha. José Saramago, 1922-2010, é considerado um dos nomes de maior relevância na literatura portuguesa contemporânea. Foi tradutor, jornalista e editor. Após, destacou-se como romancista, como já vos disse, teatrólogo, poeta e contista. Recebeu importantes prémios, como o Prémio Camões, como todos sabemos, além de diversos títulos publicados, entre outros romances e contos. Também escreveu livros de poesia, Os Poemas Possíveis, Provavelmente Alegria e o ano de 1993, entre as décadas de 1960 a 1970. Frases e reflexões, tenho aqui algumas que eu particularmente gosto. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. A vida é breve, mas cabe nela tudo mais do que somos capazes de viver. Somos muito mais filhos do tempo em que nascemos e vivemos do que do lugar onde nascemos. É verdade. Quantas verdades nestas frases que José Saramago nos deixou. José de Sousa Saramago morou a maior parte da sua vida em Lisboa, para onde a família migrou quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Apesar do reconhecimento como escritor, frequentou somente cursos técnicos. Por 5 anos esteve na escola para aprender o ofício de serralheiro mecânico. O nome Saramago só foi descoberto quando passou a frequentar a escola. Foi adicionado de forma espontânea pelo funcionário do cartório em alusão ao pedido da sua família. Saramago é o nome de uma planta que cresce na região onde o escritor nasceu. Foi desenhista, funcionário público dos setores de saúde, de segurança social, jornalista, editor e tradutor. Também foi diretor literário e de produção de uma revista literária, a Seara Nova. No período de 1972 a 1973 foi comentarista político no jornal Diário de Lisboa, onde também
coordenou um suplemento cultural. Saramago também integrou a Associação Portuguesa de Escritores e foi diretor adjunto do Diário de Notícias. Em 1976, tomou a decisão de viver exclusivamente da literatura. Começou como tradutor antes de chegar à fase autoral. Recebeu o Prémio Camões em 1995 e as principais obras: Terra do Pecado, 1947, Manual de Pintura e Caligrafia, 1977, Levantado do Chão, em 1980, Memorial do Convento, 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984, A Jangada de Pedra, 1986, História do Cerco de Lisboa, 1989. O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991. Ensaio sobre a cegueira, em 1995. Todos os Nomes, 1997. A Caverna, em 2000. O Homem Duplicado, 2002. Ensaio sobre a lucidez, em 2004, As Intermitências da Morte, 2005, Caim, em 2009, A Viagem do Elefante, em 2008, Clara Boia, em 2011, Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, em 2014. E frases que ficaram na memória de todos e eternamente, não é? São eternas. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Ensaio sobre a cegueira. E se estas histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos, seria uma ótima ideia, não é? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? Uma pergunta que fica no ar. Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amantes da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações e espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia. Aos domingos depois das 19 horas. Pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa a Palavra, com o escritor Baltazar Sete Sóis. 19 horas 21 minutos e, como vos anunciei, a rúbrica Passa a Palavra, de autoria do escritor Baltazar Sete Sóis, irá para o ar. E já temos connosco Baltazar Sete Sóis. Estou sim, boa noite. Olá, muito boa noite, Maria Isabel. Olá, boa noite. Boa noite também a todos os amigos e amantes da poesia, desde já. Bem, boa noite, quem é das estrelas? Está tudo bem, meu querido? Está tudo bem. Infelizmente, tal como tu estás a dizer, com uma avaria no telefone, eu também tenho uma avaria no meu. É? E, não portanto, se nota nada.
Não, alguns dos materiais que tinha e que podiam ser interessantes aqui para esta nossa noite estão lá. Sim. E, portanto, tive que, obviamente, alterar aqui o... Tiveste que recorrer a outros recursos, não é? Exatamente. Ora, muito bem. Mas pronto, mas cá estamos. Os homens e as mulheres desenrascadas valem por 8. Exatamente. Gostei muito da apresentação que fizeste de Saramago. Curiosamente falaste no primeiro livro dele, que é A Terra do Pecado. Eu vou só deixar aqui uma nota para os mais curiosos. Esse livro inicialmente tinha o título de A Viúva Negra, mas como acharam na altura que era um nome pouco comercial, então passou para Terra do Pecado. E também dou uma sugestão também a todos aqueles que gostarem de livros infantis, porque eu acho que os livros infantis deviam ser lidos todos os dias pelos adultos. É verdade. Também concordo contigo. Aconselho a maior... peço desculpa, e os meus aplausos para quem escreve para crianças, porque de facto é de louvar. A escrita para crianças é de louvar. Sem dúvida. O Saramago tem um livro para crianças chamado A Maior Flor do Mundo. Eu acho que é um livro absolutamente extraordinário. E, curiosamente, ele começa esse livro precisamente por dizer que não sabe escrever histórias para crianças e que adorava saber fazê-lo. Então, se acham que o Saramago, ou se o Saramago achava que não sabia escrever histórias para crianças, leiam A Maior Flor do Mundo e depois digam-me se ele sabe ou não sabe escrever histórias para crianças. Muito bem. Por acaso não conheço, não é? Porque, enfim, nós não podemos conhecer tudo, obviamente. E então estes monstros, digamos assim, como o Saramago, não é? É engraçado que eu ontem estive a fazer umas pesquisas e a ler algumas coisas sobre Saramago. Muita gente não gostava de Saramago, talvez porque ele era ateu, não é? Não sei, seria por aí. Era um revolucionário, ele dava assim a volta à questão, mas quem sabe, tirando a parte de não acreditar em Deus, que eu sou uma mulher de fé e acredito plenamente em Deus, no universo, naquilo que nos comanda, se calhar ele tinha muita razão em algumas afirmações que eu estive a ouvir alguns documentários, não é? Ele tinha algumas razões para falar e para dizer aquilo que ele dizia, claro nas televisões, para os jornais, enfim, quem sabe? Claro que sim. Infelizmente as pessoas em Portugal têm uma mentalidade fechada e confundem aquilo que é a obra de um autor com aquilo que é a sua forma de pensar e de viver. Exatamente. O facto de o Saramago ser um ateu convicto e de estar colado, ou ter estado colado durante muitos anos ao Partido Comunista, fez com que as pessoas fizessem das suas convicções pessoais, a nível religioso, a nível político, uma transposição para aquilo que era a sua obra. E um escritor como Saramago não escreve só sobre Deus, não escreve só sobre política. Saramago era, acima de tudo, um grande filósofo. Exatamente. Curiosamente, a respeito da religião, deixa-me dar-te duas notas. O Saramago acreditava que o planeta Terra era a maior igreja do mundo e, portanto, era aquela que precisamente pela qual ele era mais se regia, cuidada. não é? Exatamente, e que o homem menos cuida. Exatamente. E numa entrevista uma vez perguntaram ao Saramago como é que era possível um homem ser bom sem ter Deus dentro de si. E o Saramago respondeu, então, mas também como é que é possível os homens serem maus com Deus dentro de si? É verdade. Essa é arrepiante e é forte. É de facto. Exatamente, e nós temos visto isso agora com os casos da pedofilia. Tantos homens por este mundo fora que supostamente deveriam ter Deus dentro de si. Exato. E cometeram crimes que são completamente abomináveis e abjetos para qualquer um de nós. É verdade. E, portanto, o que é que cada um pensa, o que é que cada um sente, deve pertencer à liberdade individual de cada um, porque até as pessoas que são crentes e que acreditam em Deus deviam acreditar numa coisa que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Exatamente. E, portanto, cada um tem Deus, supostamente, para aqueles que acreditam em Deus, deu-nos a possibilidade de vivermos como nós queremos, e nós não somos ninguém para criticar a forma de pensar dos outros. Mas acima de tudo respeitar, não é? Exatamente, respeitar. E eu acho que a obra de Saramago tem sido, de alguma forma, desprezada pela generalidade dos portugueses por convicções do foro político e do foro religioso
quando a sua obra não tem nada a ver com isso. Tu falaste que o Saramago foi jornalista, foi dramaturgo, foi tradutor, foi uma série de coisas, mas há uma coisa, para mim, que sou um grande apreciador da sua obra e portanto, comecei a lê-la muito novo. Aquilo que eu acho que o Saramago fundamentalmente, é um grande filósofo. E nos seus livros aborda grandes questões da humanidade e consegue ver nas coisas simples questões que nos fazem pensar imenso. E, portanto, eu aconselho vivamente a sua leitura. E deixa-me só dar uma última nota, Isabel. Quando as pessoas dizem que o Saramago escrevia sem pontuação e que acham isso uma coisa horrível, eu até posso compreender essa crítica do ponto de vista académico, do ponto de vista escolar. Exato. Se calhar possa não ser o autor que melhor possa influenciar do ponto de vista da escrita do português os alunos que têm, principalmente os que têm maiores dificuldades, mas a escrita, tal como a música, tal como a dança, tal como a pintura, tem as suas formas de expressão e não há certo nem errado, porque se assim fosse nós ainda estávamos na pintura iluminista e não existia a pintura abstrata, nós só ouvíamos música clássica e ninguém ouvia heavy metal. E portanto cada um tem a sua forma própria de expressar a sua arte. Pois podemos concordar ou não do ponto de vista metodológico e académico, se elas são ou não são aplicáveis e se devem ou não devem ser utilizadas em meios escolares. À parte disso, acho que é uma crítica sem qualquer tipo de fundamento. Concordo plenamente contigo. Pronto, e desculpa hoje ter-te roubado aqui um pouco mais de tempo, mas sabes que falar de Saramago para mim é uma paixão. Meu Deus. É uma paixão. Meu Deus. E não tens um poema para... Tenho um poema que extraí aqui de um livro. Sim. Escrevi aqui de um livro que são 100 sonetos portugueses, uma seleção e organização e introdução de José Fenha e José Jorge Letria, e neste livro encontrei um soneto de Saramago intitulado Caminho, que diz assim: há mentiras demais e compromissos. Poemas são palavras recompostas. E, portanto, as perguntas sem respostas, mas querem ser verdade, com postigos. Não vida, nem sombra, nem razão. É jaula de doidice furiosa, é içada de gritos angulosa, com estilhaços de vidro pelo chão. É carrego demais esta jornada. E protestos não servem, nem suores. Já mordidos os membros de tremores, já vencida a bandeira arrastada. Depois, se me apagarem os amores, que a viagem fizeram desejada. E é isto, é um pequeno soneto de Saramago. É verdade. 5 séculos de sonetos portugueses também trazia aqui na minha lista. É verdade. Estamos sempre em sintonia. Sempre em sintonia. Convido as pessoas também que gostem mais ou gostem menos de Saramago, visitem a Azinhaga do Ribatejo, tirem uma fotografia. Olha, que boa sugestão. Eu por acaso conheço. Eu por acaso conheço um pouco. Também eu já tive a oportunidade de tirar uma fotografia sentada ao lado da estátua de Saramago. Vale muito a pena. Foram também plantadas ao longo do último ano 100 oliveiras em homenagem a José Saramago, precisamente na Azinhaga do Ribatejo. Exatamente. Este ano existiram várias iniciativas com vista precisamente à comemoração desses 100 anos. Eu, por exemplo, adquiri na Casa da Moeda uma moeda, um objeto simbólico, mas sim, uma moeda que de facto ilustra e comemora esses 100 anos de Saramago. E há uma coisa que eu acho que é importante os portugueses aprenderem a fazer, que é aprenderem a valorizar aquilo que é deles. Exato. Aquilo que é deles. Eu ouvi... Aquilo que é nosso, neste caso. Exatamente. Só para rematar, eu ouvi hoje uma entrevista em que alguém dizia que o grande realizador, que agora, desculpa, tive uma branca, o nosso Manuel Oliveira, sim, dizia que os portugueses tinham uma inveja diferente dos outros povos, em que os outros povos invejavam as outras pessoas e que queriam ter igual ou ter melhor. E o português inveja de uma forma diferente, que é o português não quer ter igual ou melhor, não trabalha para ter igual ou melhor. O português acha que alguém não tem o direito de ter uma determinada coisa. Exato. E é muito triste quando eu estou a rir, mas é uma tristeza, sim. É verdade, e ainda mais triste, Isabel, deixa-me só dizer isto, é ainda mais triste que o Saramago
tenha começado a receber alguma valorização dos portugueses apenas e só depois de ter recebido o Nobel da Literatura. Até aí ele era invisível para a maioria dos portugueses, ou seja, é preciso alguém de fora dizer que nós tínhamos algo que era bom. Acontecem? Por que será que estas coisas acontecem? É preciso alguém de fora dizer que nós temos algo que é bom para nós começarmos a olhar para aquilo que é nosso. Gostemos mais ou gostemos menos, seja o José Saramago ou seja o Cristiano Ronaldo, gostemos mais ou gostemos menos, apoiemos o que é nosso. É a única forma que nós temos de crescer enquanto povo. Enquanto nós estivermos sempre a criticar aquilo que é nosso, nunca chegaremos a lado nenhum. Exato. E isso, eu acho que é uma das grandes lições que o Saramago nos trouxe a nós portugueses, porque foi provavelmente um dos primeiros portugueses a ter um reconhecimento a nível internacional que fez com que nós conseguíssemos sentir algum orgulho. Para além, obviamente, dos futebols e dos desportos e etc. E, portanto, orgulhemos do que é nosso e leiam Saramago, porque vos garanto uma coisa: não se irão arrepender. Tem uma vastíssima obra, de uma riqueza imensa. Portanto, é verdade. Há livros absolutamente extraordinários. Imaginem, por exemplo, A Jangada de Pedra, só para vos dar uma pequena vontade de ler Saramago. Imaginem que a Península Ibérica se começava a partir na zona dos Pirineus e ficava à deriva no Atlântico e podia, por exemplo, chocar com os Açores. Imaginem este cenário, imaginem que este cenário podia mesmo acontecer. O que é que aconteceria depois disso? É isso que o Saramago nos conta. O que é que poderia acontecer a Portugal e Espanha se de facto a nossa península se quebrasse, se afastasse do resto da Europa? E esse livro tem 5 personagens absolutamente extraordinários. É um livro completamente apaixonante que fala sobre uma realidade que poderia acontecer no nosso país e nós muitas vezes poderia e pode. Será pouco provável, mesmo que existisse uma fissura, seria menos provável que a Península Ibérica se deslocasse no oceano, mas não há impossíveis. De qualquer das formas, é uma história que eu acho que vale a pena ler e é uma história absolutamente fantástica e às vezes perdemos tanto tempo a ler livros que compramos aí nos supermercados porque tem uma capa bonita e não lemos histórias que são completamente apaixonantes e de autores portugueses. Com capa menos bonita, mas com conteúdos profundos e muito valiosos, não é? Exatamente. Curiosamente, durante os anos em que o Saramago editou pela editora Caminho, todos os livros tinham a capa igual. E, portanto, eu tenho vários desses livros. E portanto, os livros não se compram pela capa. E nós, quando compramos um livro pela capa, normalmente compramos sempre alguma coisa que não será assim tão boa. É apelativo ao primeiro olhar. Exatamente. Mas, já diz o povo que os olhos também comem, não é? Exato. Mas muitas das vezes, pronto, o conteúdo não tem o Saramago é mais uma dessas provas de que nada a ver com o conteúdo, não é? Exatamente. O Saramago também nos trouxe essa lição, que é os livros não se avaliam pela capa. Exatamente. E, portanto, apaixonem-se por aquilo tal como as pessoas. Exatamente. A aparência. Exatamente. A aparência é uma coisa, a essência é outra. Nós não vamos mudar o ser humano. Só para rematar. Exatamente, nós não vamos mudar o ser humano. O que nós podemos fazer aqui nos Amantes da Poesia é de facto dar algumas luzes sobre aquilo que é a literatura e sobre aquilo que nós temos de melhor a nível da literatura em Portugal. Essa é a nossa missão e hoje obviamente não podia deixar de ser um escritor como Saramago puxar dos galões do autor, ou então não fazia nenhum sentido homenagearmos alguém se não tivermos nada de bom para dizer sobre ele, não é? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, boas ações, fazermos o melhor que nós consigamos pelo próximo, sermos o que nós consigamos pelo menos dar de nós como seres humanos. Essa é também a nossa missão. Sim, claro que sim. E no que diz respeito a Saramago, só mesmo para concluir, temos de aprender a criticar os autores e os livros que já lemos. E eu conheço muita gente, já estive na presença de muita gente que critica o Saramago de uma forma até bastante apaixonada, mas quando nós perguntamos que livros é que leram dele,
não leram nenhum. Pois. E portanto, estas pequenas coisas devem fazer-nos pensar porque é que às vezes temos uma aversão tão grande a coisas que não conhecemos. Exatamente. É absurdo, é absurdo. É absurdo. Faz parte. É absurdo, Isabel, obrigado por nos trazeres o Saramago hoje. Obrigada eu, meu querido. E por me teres permitido hoje aqui estender um pouco mais o meu tempo de antena, mas pronto. Tu tens sempre a passadeira estendida. Eu agradeço. Até onde queiras ir. Eu agradeço e agradeço a todos aqueles que participarem hoje e que ligarem e que interagirem através do Facebook, porque hoje para mim é um dia feliz comemorar 4 dias depois do centenário de Saramago, estarmos aqui a falar sobre este grande escritor. É algo que me deixa muito, muito feliz e participem, deem a vossa opinião, como eu também dei a minha, concordem ou não com aquilo que foi a vida e a obra de Saramago. O que nos interessa a nós é sabermos de facto qual é a vossa opinião e absorvermos também um pouco daquilo que o Saramago já vos ofereceu. Obrigado, Isabel, isso mesmo, por tudo. Obrigado a todos os amantes da poesia. Vamos então viajar com Saramago. Vamos a isto. Vamos viajar com Saramago. E uma boa viagem a todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Isabel. Um beijinho grande, extensivo a toda a família. Grande beijinho. E continuação de um bom programa. Ficas na escuta, certamente. Claro que sim, não vais sair de antena. Não, de todo. Obrigado, Isabel. Até qualquer dia, meu querido. Até um dia destes. Um Obrigada, beijinho muito, e um abraço muito a todos os amantes da poesia. Obrigado, uma boa semana. Obrigada. Com licença. Obrigada. Horas 38 minutos. Vamos fazer um breve intervalo para compromissos comerciais e voltamos já. Está a organizar uma festa? A RC Som Audiovisual tem várias soluções para si. Aluguer de som e luz, vídeo LEDs grande formato, produção de eventos, artistas, palcos, concertos e DJs. Não hesite. RC Som Audiovisual 919-356-995 919-356-995. E-mail info@rcsom.eu. Site www.rcsom.eu. RC Som Audiovisual. Tudo para todo o tipo de festas. Não me peçam razões que não as tenho, ou darei quantas queiram. Bem sabemos que razões são palavras, todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Não me peçam razões porque se entenda a força de maré que me enche o peito, este estar mal no mundo e nesta lei. Não fiz a lei e o mundo não aceito. Não me peçam razões ou que as desculpe deste modo de amar e destruir. Quando a noite é demais é que amanhece a cor da primavera que há de vir. Acabaram de escutar de José Saramago Não Me Peçam Razões, com a narração de Mundo dos Poemas. O 915-909-909
já está à vossa inteira disposição. Se quiserem participar, um poema declamar, por favor, vou repetir o número: 915 909 909. Já temos alguém no 915909909 e vamos saber quem está do outro lado. Estou sim, muito boa noite. Olá Maria Isabel, boa noite. Olá, boa noite. Está-se a ouvir um pouquinho mal. Vamos lá agora. São interferências da serra. É da serra, não é? É da serra onde Saramago pousou a sua maravilhosa... Porquê é que eu te estou a ouvir tão baixinho? Espera só um momentinho, que eu vou tentar aqui a resolver o assunto. Já está melhor. Já me estás a ouvir melhor? Sim. Pronto. Que são influências da serra onde José Saramago pousou a sua magnífica passarola no Memorial do Convento. Exatamente. E tenho o prazer de falar com quem? Carla Pimenta. Pronto, eu já sabia, não é? Eu já conheço a tua voz. Ups. Isto que os botões estão aqui. E então, como é que está a minha querida? Está melhorzinha? Mais ou menos. Uns dias melhor do que os dias. É como ao tempo. Fazendo por isso, não é? É assim, o português nunca está satisfeito. Há sempre um se. Por isso não posso desfazer. Meu Deus, mas basta olhar para o lado e nós vemos logo que há quem esteja bem pior que nós, não é, minha querida? Claro que sim, e temos que ser gratas por tudo o que temos. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Olha, então... estive a ouvir o programa, estive a ouvir o Baltazar, e o Baltazar sabe que eu não sou fã de Saramago. Sabe? Já li, sabe. E se não sabia, passou agora a saber. Mas não sabe. Só que nós já falámos sobre o assunto. Muito bem. Influências de Baltazar Sexóis. Sim. Eu já li... Passaste a gostar? O Memorial do Convento. Muito bem. Que bom. E tendo em conta que o Memorial do Convento... Também graças a este programa havia pessoas que não gostavam de poesia e aprenderam a gostar de poesia. Ai, portanto, é tão bom. Isto é assim, não é? Exatamente, sim. É assim. Muito bem. Acho que nós temos que aprender a gostar tudo um pouco. Exato, Então, temos é que conhecer, não é? Temos que nos predispor a Exatamente, exatamente. Agora só dizer que não gosto, porquê? Porque não, porque sim, não, isso não vale, isso não vale. Sim, pode continuar. O Memorial do Convento, gostei, é interessante. Não vou dizer que fiquei apaixonada por Saramago, não, mas não excluo o ler outras obras dele, como é óbvio, que será sempre uma mais-valia. Muito bem, exatamente. É de facto... Eu analiso e de facto é um filósofo, foi um filósofo e continua a ser, porque ele continua eterno, não é? Continuamos aqui a falar dele 100 anos, meu Deus. E a cada dia, a cada momento, Saramago será lembrado e recordado por nós. Claro que sim, claro que sim. Olha, eu peguei no nome do próprio José Saramago e fiz um acróstico.
Para quem não gostava, até faz poesia para dedicar a José Saramago. Meu Olha, Deus. é culpa tua. Isto merece um aplauso antes de te ouvir. Eu até a Amália Rodrigues já fiz um poema. Mas gostas de Amália ou também não gostavas dela? Não gosto. Gosto de fado, mas não gosto do fado da Amália. Ai, meu Deus, que... Olha, doeu, agora até me doeu o coração. Desculpa, mas até me doeu o coração. Porque para mim... Não me identifico com a voz da... Ontem fui ouvir uma noite de fados e ouvi Carla Oliveira, que tem uma voz também fantabulástica. Eu sou muito fã de Carlos do Carmo. Muito também, fã. Mas para mim, Amália. Mas seguindo em frente... Não podemos gostar todos de mim, não é? Vamos gostar de ti também. E não podemos gostar todos do amarelo, porque senão o que seria do vermelho? Exatamente. E agora os nossos corações são verdes e vermelhos. É? O meu... Desculpa, mas o meu continua a ser só vermelho. Ah, não. Não? Eu hoje sou verde e vermelha. Pronto, mas... O meu coração hoje já está no Qatar. Eu hoje até me vesti de vermelho. Eu estou de cinzento. Então vamos lá, minha querida Carla, para dar oportunidade também a mais amantes da poesia. Sim. Vamos lá. O poema chama-se Saramago José. Sacias quem te lê, apaixonas corações, rasgas consciências, abrem-se as asas e voa-se, malfadada passarola, agreste serra que te acolheu, gestas e rosas albardeiras, onde o céu fica mais perto, joia rara a tua escrita, onde repousa a tua essência, seja prosa ou poesia, eternas serão tuas palavras. Esta é a minha homenagem a José Saramago. Bravo. José Saramago está a escutar o poema que lhe dedicaste e de certeza que também está a aplaudir-te. E perdoa-me o facto de eu não ser muito fã dele. Ele perdoa-me. Ele entende que eu sou uma poeta irreverente. Faz parte de ti, não é? A irreverência. Faz parte da minha irreverência, faz mesmo. Muito bem. Muito obrigada, Carlinha, pela tua participação. É um gosto. Pela tua grande alma. Olha. Tem dias. Todos nós temos dias. Sim. Vamos dar oportunidade a outros. Desafio pessoal que está do outro lado a ouvir. Vamos escrever sobre Saramago, assim rapidinho, na quadra. E partilhem com todos nós. Pronto. Nem todos têm essa aptidão, não é? Mas ok. Atrevam-se a ser felizes. Muito obrigada, Carla. Obrigada pela tua participação. Continuação de um bom programa, continuação de uma noite excelente e até sempre. Até logo, até já. Até já. Com licença. Na ilha, por vezes habitada do que somos, há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo do que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertámo-la nas mãos, com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à volta do mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres como a água, a pedra e a raiz.
cada um de nós é por enquanto a vida. Isso nos basta. E mais um belíssimo poema narrado pelo mundo de poemas. Cada um de nós é por enquanto a vida. E vai daqui também um grande abraço para todos aqueles que já se encontram no grupo, na página Amantes da Poesia, no chat Amantes da Poesia, para todos e todas aqueles que já estão na nossa sintonia. Muito, muito, muito obrigada e sintam-se abraçados. Um abraço também para o saxofonista Gonçalo Ferreira, que nos está a brilhantar este momento. Cuando éramos un niño, me empezaste a amar y yo te di mi vida, si te vas. 19 horas e 53 minutos e estávamos muito bem a ouvir este fantástico abraço. Para além de um grande saxofonista, tem também uma grande voz, Gonçalo Ferreira. Temos alguém na linha que nos liga. Vamos saber já. Quem está do outro lado? Estou sim, muito boa tarde. Boa noite. Aqui já é de noite mesmo, escurinha. Exatamente. Desde antes das 6 horas. Daqui fala Fernanda Mendonça. Boa noite a todos. Como está, minha querida Fernanda? Está tudo bem? Bem, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Eu apressei-me a ligar. Sim. Antes que me roubem mais poemas daqueles que eu tinha selecionado, não é? Ah, que bem. E para o caso de já não ter aqui lugar para os meus já terem dito, desculpa. Havia sempre um daqueles que a Fernandinha escreve assim. Não, mas sem eu pensar. Já tinha aqui a maior flor do mundo e li um bocadinho do princípio. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, porque estamos quase no sinal horário das 20 horas mas se acontecer que se corte a voz da Fernandinha, não desliga, continua. Mas vamos então falar um pouco de Saramago. Então, o que é Saramago? Aprecia Saramago? A Fernanda é apreciadora? Sim, mas, por exemplo, tenho que dizer uma coisa. Sim, faz favor. Não gostava do memorial do convento. E foi através de uma amiga, a Isabel Soto, que eu acabei por ter vergonha de dizer assim: ora, valha-me Deus, se ela gosta, se há tanta gente que gosta, porque é que eu não gosto? Porque há muita gente... Não conhecia bem, não é verdade, Fernanda? Quer dizer, não conseguia passar das primeiras páginas. É um crime. É um crime não ler o memorial do convento. Tenho bastantes obras, mas apaixonei-me realmente pela maior flor do mundo, pelas pequenas memórias, pelo Evangelho segundo Jesus Cristo, pelo ensaio. Não vale a pena dizer mais. Meu Deus, uma imensidão de obras maravilhosas. Agora, estou completamente convencida, sim, e tenho a certeza disso, que há muita gente que o adora e há muita gente que o odeia. Exato. É isso. Aliás, eu escrevi isso há bocadinho, mas eu não consigo ir lá, não sei ir... e escrevo diretamente no Facebook, quer dizer que não posso ler aqui o que escrevi esta tarde. Ok. Então... Mas vou ler o poema, já não me lembro qual é que não me peçam razões, acabou de ser lido, mas eu lá creio que escrevi a balança. Vamos lá, minha querida. Com pesos duvidosos me sujeito à balança até hoje recusada
É tempo de saber o que mais vale, se julgar, assistir ou ser julgado. Ponho no prato raso quanto sou. Matérias, outras não, me fizeram. O sonho fugidiço, o desespero, de prender violento ou descuidar, a sombra que me vai medindo os dias. Ponho a vida tão pouca, o ruim corpo, traições naturais e relutâncias. Ponho o que há de amor, a sua urgência, o gosto de passar entre as estrelas, a certeza de ser que só teria se viesse pesar-me. Poesia. Bravo. Foi o que eu escolhi. Bravo, fascinante essa declamação. E adoro Saramago e aprendi a gostar do Memorial do Convento. Muito bem, muito bem. Que não digamos não gosto, sem conhecer. É tal qual como algumas crianças dizem, não gosto de cenoura, mas já provaste? Não, então... lembrei-me agora que nas escolas muitas crianças diziam, e as ervilhas, eu não gosto disto, mas tu já provaste? Não, mas eu não gosto. Então prova e depois vais ver. Afinal até não é assim tão mau. Pois, cá está, estes exemplos, não é? Estes exemplos. Só por curiosidade, a maior flor do mundo eu não sabia, desconhecia totalmente que o José Saramago escrevia para crianças. E então um dia à procura de um livro para a minha neta, olha, 1 de julho de 2012, tenho aqui a data no livro, no dia em que a encontrei, 1 de julho de 2012, encontrei a maior flor do mundo, que é realmente, que vale a pena ter, o seu neto tem que ter. Exatamente. Que é a minha maior flor do mundo, é verdade. Exatamente. É, sim, senhor. Eu ia para dizer isso, mas agora arranjou maneira de me tirar as palavras da boca. Mas isso eu e não de me quero. roubar Não poemas. Pronto, eu vou dar a voz a outro. Minha querida Fernanda Mendonça, muito, muito obrigada pela sua maravilhosa participação. É sempre uma honra recebê-la aqui no programa Amantes da Poesia. Muito, muito, muito obrigada. Um beijinho grande no seu coração e continue também aí com essa garra, com essa alma, com essa inspiração. Está bem? Muito obrigada, boa noite. E muita boa noite saúde. A todos. Obrigada, igualmente. Com obrigada, licença. Boa noite. Muito obrigada, com licença. E vamos para o sinal horário das 20 horas e voltamos com mais poesia. Vamos continuar aqui a viajar com José Saramago. Marcos Car. Mais de 600 carros de sonho, de todas as marcas e modelos, novos à sua espera. Temos 7 stands espalhados por Portugal, localizados em Palhais, Montijo Retail Park, Lousada, Porto Matão e Cabeço Verde. E ainda stand Marcos Car no norte do país em Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Mirandela. Stand Marcos Car. Neste, você pode confiar. 910-379-909. 910-379-909. Marcos Car. 8 horas. Autogêmeos, automóveis novos, seminovos e usados informa a hora certa. Seu carro tá ficando velho e só dá problema? Você só gasta dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Matemática Autogêmeos. Nós compramos o seu carro e pagamos em dinheiro na hora. Financiamento do seu carro novo em até 120 meses. Autogêmeos, automóveis novos, seminovos e usados. Centro de colisão, bate-chapa, pintura e mecânica. Todos os automóveis com garantia Autogêmeos. Financiamento na hora. Resolva todos os seus problemas com a gente. Autogêmeos, automóveis novos, seminovos e usados. Rua dos Flamingos, na Quinta de São Pedro, lote 13. Zona Industrial da Baixa da Banheira. Conheça todas as nossas viaturas em
em www.autogêmeos.pt ou ligue 915-173-051. 915-173-051. Autogêmeos. Construções Costa e Nicolau. Obras públicas e particulares. Venda de tintas para interior e exterior da marca Sotinco. Construções Costa e Nicolau. Rua Manuel Veríssimo da Silva, loja 4, Pinhal Novo. E loja 2, Sotinco. Contactos 212-362-511 e 212-387-850. Construções Costa e Nicolau. Distinguida como PME da Excelência 2017. Nos últimos meses, e segundo os mais recentes estudos, a Popular FM tem consolidado a sua posição e tem revelado um crescimento exponencial. Já são dezenas de milhares os ouvintes da Grande Lisboa, da região do Vale do Tejo e da Margem Sul, que todos os dias nos acompanham e que contribuem para o aumento da família Popular FM. E é assim que temos de agradecer, porque esta rádio é a sua. Muito obrigado, Popular FM, a rádio da música portuguesa. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro, existe tudo mais que ainda me escapa, verso em branco à espera do futuro. Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amantes da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações e espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia, aos domingos depois das 19 horas, pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa Palavra, com o escritor Baltazar Sete Sóis. Horas 5 minutos e voltamos para a segunda hora do programa de hoje, Amantes da Poesia, comigo Maria Isabel Rodrigues, e hoje estamos a viajar com José Saramago. E por
que não aqui em português, porque esta é a rádio da música portuguesa e de expressão portuguesa, guitarra portuguesa para todos vós. É sempre muito bom ouvir uma guitarra portuguesa, não é verdade? Eu ontem estive a ouvir fados e tenho fado dentro de mim hoje. Muito, muito obrigada mais uma vez pela sintonia de todos aqueles que estão a comentar. Não tenho conseguido. Um beijinho para a Sara Carvalho. Um beijinho para a Alice Azevedo, mais outro beijinho e uma saudação e um abracinho para o David Marques, Maria Irmelinda, minha querida Maria Irmelinda, um beijinho muito grande, ela está sempre, sempre ligadinha aqui com os amantes da poesia, é verdade, muito, muito obrigada. A Amélia Roldão, um beijinho grande, minha querida, até Holanda. Que saudades, que saudades. Rosa Maria Nascimento Silva, Carmo Candeias, olá, minha querida Carmo Candeias. A minha querida Fátima Horta também diz que estará na companhia, pois claro, ela não falta nunca nos amantes da poesia. Muito, muito, muito obrigada. Virgílio Guerreiro, um beijinho grande, ele diz que também irá estar na escuta dos amantes da poesia. Cumprimentos para todos. E deixou um poema, mas eu queria que fosse ele a ligar, pode ser? Poeta Guerreiro, pode ser? E por falar em ligar, alguém está a ligar no 91. Eu vou atender. Agradeço que não desligue, só um momento. O 915-909-909 é a linha que nos liga. Horas 8 minutos e temos alguém do outro lado na nova linha que nos liga, que é o 91, não tinha anotado de certeza absoluta, mas agora vai anotar, 915-909-909. E já temos alguém do outro lado. Estou assim, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, tão baixinho. Alô, alô? E como? agora, já está bom? Agora já está melhor. Subiste para cima da cadeira? Sim. Estou aqui a fazer equilíbrio. Muito boa noite, muito boa noite. Eu já sei com quem estou a falar, mas faz favor de se anunciar. Já toda a gente conhece a tua voz, não é? Mas pronto. Mas é ético anunciar-se. É a voz do Norte, Cláudia Monteiro. É uma voz do Norte. Mas tu não tens muita pronúncia do Norte. Faz lá um pouquinho, fala lá com a pronúncia do Norte assim, mais acentuada, por favor, que eu gosto. Olha, a gente só se sente verdadeiramente quando está doente. E então, minha querida, tem estado doentinha? Não, quem está doentinho é o meu pai. Sim. Não, eu estou bem, graças a Deus, muito bem, muito bem. Pronto, isso é que é preciso. Olha só tu. Eu hoje não podia deixar de participar porque é Saramago. Eu adoro Saramago, amo Saramago. Uau, uau. Mas pronto, é assim, eu concordo plenamente com quem gosta mais, com quem gosta menos, com quem diz que não gosta, mas nem sequer conhece. Quem conhece muito bem e continua a não gostar. Temos que respeitar, não é? Temos de respeitar. Mas devem ser poucas as pessoas que conhecem muito bem e continuam a não gostar. Sim, claro. Concordo com isso. É irreverente, faz parte dele.
Exatamente. Às vezes as pessoas serem sinceras, demasiado sinceras, por vezes não gostam de nós, não é? Ou então, quando temos o coração perto da boca e dizemos assim tudo aquilo que nos vem à cabeça no momento, não é? Enfim, às vezes acontece. Alguém sempre com uma visão até de futuro muito acentuada. E se calhar dizia as coisas à maneira dele, de forma a não agradar ninguém. Exato. Seria propositadamente também, certamente, não é? O tal irreverência que lhe dá. Não me peçam razões. Ele lá tinha as razões dele. Não é? É isso mesmo. Eu não ouvi o início do programa, não sei se já puseste essa então música. Então estás com uma multa. Pois, olha, mas se soubesse o que eu estive a fazer, mas não interessa. Pois, pronto, ok. O que é que perguntaste? Já passei o quê? A canção dos Dalma, do Joaquim não. Carlos Santos. Não passei, não passei, mas vou passar. Pois, faz parte. Uhum. Está muito bonita. Sim, e o que esse poema é dos mais conhecidos de Saramago, não é? O que é que tens para partilhar connosco? Olha, eu escolhi, apesar de ter também um poemazinho, de um desafio sobre Saramago, eu escolhi um poema dele, O Sorriso. Pode ser? Eu não sei se já o leram. O Sorriso foi o primeiro a ser declamado hoje. Mas como foi pela Maria Isabel Rodrigues, estás a ver? Mas olha, ficou péssimo. Não vou repetir. Não, faz favor. Cláudia, faz favor. Faz favor. Pronto. Vamos lá. Se não, leio outro pouquinho. Vamos lá. Então, do sorriso. Diz-me aqui o dicionário, é o ato de sorrir. E sorrir é rir sem fazer ruído e executando contração muscular da boca e dos olhos. O sorriso, meus amigos, é muito mais do que estas pobres definições. E eu pasmo ao imaginar o autor do dicionário no ato de escrever o seu brevete, assim a frio, como se nunca tivesse sorrido na vida. Por aqui se vê até que ponto o que as pessoas fazem pode diferir do que dizem. Caio em completo devaneio e ponho-me a sonhar um dicionário que desse precisamente, exatamente o sentido das palavras e transformasse em fio de prumo a rede em que na prática todos os dias elas nos envolvem. Não há dois sorrisos iguais. Temos o sorriso de troça, o sorriso de superior e o seu contrário humilde, o de ternura, o de ceticismo, o amargo e o irónico, o sorriso de esperança, o de condescendência, o deslumbrado, o de embaraço e, por que não, o de quem morre. E há muitos mais, mas nenhum deles é o sorriso. O sorriso, este com maiúsculas, vem sempre de longe. É a manifestação de uma sabedoria profunda. Não tem nada a ver com as contrações musculares e não cabe numa definição de dicionário. Principia por um leve mover de rosto, às vezes hesitante, por um frémito interior que nasce nas mais secretas camadas do ser. Se move músculos, é porque não tem outra maneira de exprimir-se. Mas não terá. Não conhecemos nós sorrisos que são rápidos clarões, como esse brilho súbito e inexplicável que soltam os peixes nas águas fundas? Quando a luz do sol passa sobre os campos ao sabor do vento e da nuvem, que foi na terra que se moveu? E contudo, era um sorriso. Saramago. Bravo, bravo. Não foi este sorriso que eu li, minha querida. Não foi este sorriso. Foi outro sorriso. E mesmo que fosse então, olha, este, na tua voz, meu Deus. Parabéns. Parabéns, parabéns. Obrigada. Parabéns. Realmente, eu trazia aqui também este sorriso. Diz-me aqui o dicionário, é o acto de sorrir. Sim, trazia aqui também no meu alinhamento, mas não foi este sorriso que eu declamei ou li. Bravo, bravo, bravo. Obrigada. Olha, obrigada.
Obrigada por ter... Portanto, este poema, de alguma maneira, é também dirigido ao teu fantástico sorriso. Tens um sorriso divinal. Olha, ao teu, que é a tua imagem de marca. Que nos alegra tanto. Troca de galhardetes. Troca de galhardetes. Não faço a beleza que está nos olhos de quem olha. Meu Deus. Obrigada, minha querida. Muito, muito, muito obrigada. As melhoras ao paizinho. Obrigada, meu amor. As melhoras ao paizinho. Continuação de muita saúde e tenho saudades tuas. Havemos de tratar disso. Por acaso, dia 17, não estás, por acaso, a pensar em vir para estas bandas? Por acaso estou. Então vens de véspera, ok? Já vamos combinar isso. Está bem. Então vem de véspera. Nós temos aí umas coisas giras, umas surpresas giras para os amantes da poesia. Está bem? Olha, sabe como é que se diz cá em cima? Aos pois ligo-te. Aos pois a gente fala. Está bem? Então, agora para ti, e não só para ti, para todos aqueles que estão na nossa sintonia a gostar deste programa de hoje, que afinal não é nosso, mas sim de José Saramago. Agora, os Dalma, não me peçam razões. Obrigada. Olha, muito em breve vou ter aqui este grande senhor. Vou ter aqui este grande senhor aqui ao vivo e a cor. Não vais levá-lo aí? Vais levá-lo aí, Joaquim Carlos Silva? Sim. Ai, que maravilha. O telefone toca. Minha querida, um beijinho grande. Vamos dar a oportunidade a mais alguém, está bem, minha querida? Ok. Obrigada, com licença. E vamos, sim, escutar agora. Ops! Isto está trocado, meu Deus. Ai, os botões. O que é que aconteceu aqui? Temos que... Peço imensa desculpa. Isto são coisas que acontecem. Isto só acontece, sabem a quem? A quem mexe em muitos botões. Está explicado? Não? Está. Agora é que sim. Não me peçam razões que não as tenho. Ou darei quantas queiram, bem sabemos que razões são palavras, todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Não me peçam razões porque se entenda a força de maré que me enche o peito. E estar mal no mundo e nesta lei. Não fiz a lei, o mundo não aceito. Não me peçam razões ou que as desculpe neste modo de amar e destruir. Quando a noite é demais, é que amanhece a cor de primavera que há de vir. Que há de vir. Razões que não as tenho, ou darei quantas queiram, bem sabemos que razões são palavras, todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Não me peçam razões porque se entenda a força de maré que me enche o peito.
e estar mal no mundo e nesta lei. Não fiz a lei e o mundo não aceito. Não me peçam razões ou que as desculpe neste modo de amar e destruir. Quando a noite é demais, é que amanhece a cor de primavera que há de vir. Que há de vir. 20 horas, 22 minutos. E não me peçam razões na voz deste excelente grupo, os Dalma. E agora temos razões mais que suficientes para atender o 915-909-909. Vamos saber quem está do outro lado. Estou sim, boa tarde, boa noite. Estou sim, muito boa noite, Isabel. Muito boa noite. Não sei porquê, mas parece-me voz de fadista. Voz de fadista e um bocadinho voz de garrafão. Está só um bocadinho constipado. Mas quem diria que tu estavas ontem assim um pouquinho com a voz embargada? Não, olha, não se notou nada. Obrigada. Pois não se notou porque eu tive que cantar um tom e meio abaixo. Olha, minha querida, já disse aqui mal de ti. Hoje tenho estado a ouvir guitarra portuguesa porque ontem estive a ouvir-te cantar o fado e não sei se ouviste, hoje tenho o fado dentro de mim. Então tenho estado a passar o instrumental guitarra portuguesa. E eu estou a falar com quem? Com a Carla Oliveira. A fadista poeta. Sim, hoje com um bocadinho de voz de garrafão. Ah, qual voz de garrafão? A constipação e ao frio que apanhei ontem. Estava muito frio, realmente estava muito frio. Dizem que a poesia e o fado aquece a alma, sim, mas o corpo, ontem o corpo estava um pouquinho... Mas o corpo... o corpo sente. Só com poesia e fado. O corpo sente. Mas foi muito bom, muito bom. Muito obrigada pelos momentos proporcionados. Eu fiz uma postagem mais direcionada para ti, porque de facto estiveram grandiosas vozes a cantar também o fado, mas particularmente eu gostei da tua. Olha, que me desculpem, mas os parabéns são extensivos para todos aqueles que fizeram brilhar aquela grandiosa noite. Foi de facto uma noite muito calorosa, uma noite muito, muito bonita. O espaço é muito grande, se calhar não tiveste a percepção, mas tiveram mais de 500 pessoas ali, e como é um pavilhão não foi tão perceptível. Foram mas sim, mas tive a percepção que estava imensa gente, sim. Portanto, isto foi um evento da Junta, com o apoio da Junta de Freguesia e uma iniciativa da Casa do Povo de Corroios, do Núcleo de Fado da Casa do Povo de Corroios, da qual eu faço parte com muito orgulho, e foi um gosto ter-te recebido lá, a ti e à Celeste, e pronto, estão sempre convidadas, e ainda bem que gostaste, porque da parte que me tocou, acho que foi uma noite muito bonita, estivemos muito bem, e eu, apesar de estar aqui um bocadinho combalida, acho que... E dizia a Celeste e o marido da Celeste, pois, para quem estava a queixar da garganta, meu Deus, então imagino se ela estivesse mesmo a 100%, meu Deus. Pois, sabes que isto agora quem canta, especialmente o fado, que é um tipo de música que puxa bastante pela voz. Isto quem canta agora nesta época fria não é muito bom, porque nos afeta bastante as cordas vocais. Exato. E pronto, e a garganta é a nossa enxada, não é? Exatamente, é a vossa arma de amor. Exatamente, mas foi uma noite bonita, das muitas que
que costumamos ter e espero de facto que mais pessoas venham a estes eventos onde eu costumo participar e aos espetáculos que eu organizo, e como quero-te agradecer a tua presença uma vez mais e da Celeste. Não é para agradecer, minha querida, foi uma honra. Eu é que agradeço por nos teres proporcionado aqueles momentos maravilhosos. E então, agora vamos falar da estrela desta noite. Ontem a estrela da noite foi a Carla Oliveira e todos... Não, foi uma das estrelas. Porque o público... sim. Isso. Claro que sim. Belíssimas vozes. Eu referi no pequeno texto maravilhosas vozes, sim. E para além dos artistas em palco, que fomos 12, não é? Foi um evento grande. Para além dos artistas em palco, nós tivemos de facto um público maravilhoso. E o fado é isto mesmo, é tudo, é um conjunto de coisas e de situações. E neste caso proporcionou-se um espaço tão grande, com tanta gente, com mais de 500 pessoas, em que houve um silêncio total e absoluto. Fantástico, sim. Foi para fado e poesia, exatamente, pronto, está tudo dito. Não havia fado se não houvesse poetas. Exatamente. Não havia fado se não houvesse poetas. Exatamente, mas, é de isso facto, mesmo. O público foi extraordinário. Extraordinário mesmo. Esteve num silêncio absoluto, tanta gente. E depois eu ainda consegui gravar, mas a melhor gravação... Já tenho uns vídeos, depois eu partilho na minha página. Está bem, minha querida, foi com muito carinho. E porque tu mereces também. Muito bom, e aquele público fantástico que soube ouvir e que soube também participar, não é? Porque eu gosto de interagir com eu até cantei. Toda a gente cantou. Tivemos ali cerca de 500 pessoas a cantar. Brilhante. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigada. Sim, agora vamos falar então de Saramago. Tens alguma coisa para partilhar connosco? Gostas de Saramago, sim ou não, assim ou nem por isso? Eu vou ser sincera, eu não sou uma grande expert em Saramago. Conheço algumas coisas de Saramago. Gosto de algumas coisas, mas não sou propriamente fã. Pronto. E então, respeito acima de tudo, não é, minha querida? Eu sou sincera, gosto de algumas mas coisas. Mas tens um poema para partilhar connosco, sim? Tenho um dos que eu gosto. Então vamos lá. Que é Dia Não. Dia Não. Eu hoje estou em Dia Não. Não estás nada. Vamos lá. Então é assim. De José Saramago, Dia Não. De paisagens mentirosas, de luar e alvoradas, de perfumes e de rosas, de vertigens simuladas. Que o poema se desnude de tais roupas emprestadas, seja seca, seja rude, como pedras calcinadas. Que não fale em coração, nem de coisas delicadas, que diga não quando não, que não finja mascaradas. De vergonha se recolha, se as faces sentir molhadas, para seus gritos escolha as orelhas mais tapadas. E quando falar de mim, em palavras amargadas, que o poema seja assim, portas e ruas fechadas. Que saudades do sim, nestas rimas desoladas. José Saramago. Bravo. Muito obrigada. Bravo. Ainda fui a tempo de colocar aqui uma guitarra portuguesa para te acompanhar. Muito obrigada, não ouvi. José Manuel Neto e Ângelo Freire, guitarra portuguesa, para acompanhar o poema muito grande, José Saramago, declamado por Carla Oliveira. E este Pipi é mais alguém que está a tentar ligar para o 915-909-909. Carlinha, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Vamos dar oportunidade a mais alguém, está bem? Com certeza, e muito obrigada. Muito obrigada. Bom programa. Beijinhos para todos vós. E esta guitarra portuguesa vai direitinha para o teu coração. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, eu. Com licença. Obrigada. Obrigada, beijinhos.
este som magnífico, guitarra portuguesa, é sempre agradável. Muito, muito obrigada por estarem a interagir, por estarem a ligar, por estarem a escutar mais um que eu chamaria de grande programa. Porquê? Graças a todos vós e graças ao grande José Saramago. E temos mais alguém na linha que nos liga hoje, excepcionalmente, porque o nosso número fixo está com um problema. 915-909-909. E vamos já saber quem está do outro lado. Estou sim? Boa noite. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. É a voz de poeta, mas não é fadista, ou não? Ou será que sim? Será que me enganei? Não, sou amante de fado, mas não sou fadista. É amante da poesia, é amante do fado e é uma grande poeta. Disse bem? Boa noite. Acertei? É assim, o conceito grande, um bocadinho subjetivo. Escrevo, como costumo dizer, escrevo o que vai na alma e no coração, o resto... E isso é ser grande. Pronto. Isso é ser grande. E com quem tenho o prazer de falar? Célia Evaristo. Pronto, olá, boa noite. Eu já sabia que era a Célia, mas... Eu gosto de ouvir os vossos nomes. E lá em casa também gostam, porque temos sempre, como eu costumo dizer, temos sempre amantes da poesia novos, ouvintes novos, leitores, poetas novos, e pronto, e nem todos conhecem os que já por aqui passaram, os que costumam ligar, não é? Está tudo bem, minha querida? Está tudo bem, convosco também. Tenho estado a ouvir-vos desde as 7. Sim. Estou a gostar muito e não podia deixar passar este programa em branco sem participar. Gosto muito de José Saramago, claro, umas obras mais que as outras. Exato. Mas aquela obra à qual eu fiquei rendida foi a obra infantil que ele escreveu, A Maior Flor do Mundo. Tenho que comprar para o meu neto? Aconselho, sim. Tenho que comprar. É uma história. Acho que amanhã já vou tratar do assunto. É uma bonita prenda de Natal. É uma história que relembra a importância que cada um tem na vida do outro. E que, por acaso não conheço. Mas só o nome já me cativou. Portanto, deve ser uma grandeza. Bonita. Deve ser uma riqueza. E que pequenos gestos pode-se fazer para fazermos deste mundo um mundo melhor. É uma história que eu, apesar de ser dedicada no Plano Nacional de Leitura, ser dedicada mais aos alunos de 4º ano de escolaridade, Exato. Eu faço questão, desde o 1º ano, de dar a conhecer esta história. Muito bem. É uma história muito bonita. Muito bem. Bem, e tinha aqui, através de uma pesquisa, tenho aqui um poema de José Saramago para ler, se fosse permitido. E agora, se eu dissesse não é permitido? Pronto, se disser que não... Acabava hoje, imediatamente, o programa Amantes da Poesia. Pois então. Então, hoje, esta noite, é de José Saramago, e claro que é permitido e é uma honra escutar-te. Muito obrigada. Ora, o poema chama-se Quantos Anos Tenho? Tenho a idade em que as coisas são vistas com mais calma, mas com o interesse de seguir crescendo. Tenho os anos em que os sonhos começam a acariciar com os dedos e as ilusões se convertem em esperança. Tenho os anos em que o amor, às vezes, é uma chama intensa, ansiosa por consumir-se no fogo de uma paixão desejada. E outras vezes é uma ressaca de paz, como o entardecer em uma praia. Quantos anos tenho? Não preciso de um número para marcar, pois meus anseios alcançados, as lágrimas que derramei pelo caminho ao ver minhas ilusões despedaçadas, valem muito mais que isso. O que importa se faço 20, 40 ou 60? O que importa é a idade que sinto. Tenho os anos que necessito para viver livre e sem medos, para seguir sem temor pela trilha, pois levo comigo a experiência adquirida e a força de meus anseios. Quantos anos tenho? Isso a quem importa? Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e o que sinto. José Saramago. Bravo! Olha, eu costumo dizer também, quando me perguntam a minha idade, eu respondo, eu não tenho idade, a minha idade está na cabeça, e na minha cabeça e no meu espírito está uma idade de criança, portanto
Não tem idade. Não é equiparada de modo algum a um número. E de facto, o José Saramago tem razão. Muita razão. É apenas um número. É verdade, Exatamente. é verdade. Muito, muito obrigada. Fantasticamente declamado com a tua belíssima voz. Muito, muito obrigada, minha querida Célia. Um beijinho muito grande. Vou dar a oportunidade de outras pessoas participarem. Um beijinho ao auditório da Popular FM. E até à próxima. Já estás com saudades do estúdio, não estás? Já. Eu não sei porquê, mas eu achei que tu e muita gente, mas tu foi de uma dimensão brutal, que a tua felicidade transbordava aqui no estúdio, verdade? Sem dúvida, foi o regressar a um estúdio de rádio e a experiência em si, e ser tão bem recebida. Gostei muito. Foi com o coração. Aliás, eu recebo as pessoas com o coração. Eu sei. Tive a prova disso. Tiveste, não tiveste? E muito obrigada, sim. Sem dúvida. Isso é que é preciso. Muito, muito obrigada, minha querida Célia. Obrigada, eu. Uma excelente noite, o resto de domingo bom, uma boa semana, e ainda temos 24 minutos, 23 minutos de programa. 23 minutos em poesia é assim quase uma vida. Passa-me um instante. Um beijinho grande, minha querida. Um beijinho grande e obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, com licença. Um beijinho grande para a minha querida poetisa Rosa Flor, que hoje, por motivos pessoais, não pode estar a acompanhar-nos. Um beijinho grande, direto para o coração. Espero que não seja nada de grave. Enfim, nós temos vida própria também, não é? E de vez em quando acontece. Um beijinho grande. Lídia Martins, um beijinho também. Está sempre a comentar. Excelente emissão, como sempre. Uma locutora ao mais alto nível. Oh, meu Deus, querida, isso é só simpatia tua. Então encontrei aqui um poema, o tal poema que a Fernanda Mendonça não estava a encontrar, ou não conseguia ler porque estava com o telefone, e eu vou passar aqui à leitura deste poema, porque por acaso, não levem a mal quando eu não consigo, ou quando não leio porque não vejo, não é de todo por mal e não é com intenção. Agora estava aqui a dar uma olhadinha e vi. E então vou partilhar com vocês. E está mais alguém a ligar, mas só um momentinho que eu já atendo o 915-909-909. Amantes da poesia, domingo, dia de amantes da poesia. O tema escolhido para esta altura, como Saramago 100 anos fazia, é lembrar o nosso Nobel da Literatura. Por uns amado e por outros odiado, de nenhum português é desconhecido, mas há quem por ele mostre desagrado, sem sequer um dos seus livros ter lido. Pareceu-me mais oportuno neste dia, em vez de referir obras mais plausíveis, lembrar que Saramago escreveu poesia, trouxe um poema de Os Poemas Possíveis. E agora é que não sei se vou conseguir, porque está aqui num flyer. Balança. Com pesos duvidosos me sujeito, a balança até hoje recusada. É tempo de saber o que mais vale, se julgar, assistir ou ser julgado. Ponho no prato raso quanto sou, matérias, outras não, que me fizerem o sonho fugidiço, o desespero de prender, violento ou descuidar, a sombra que me vai medindo os dias. Ponho a vida tão pouca, o ruim, corpo, traições naturais e relutâncias. Ponho o que há de amor, a sua urgência. Gosto de passar, meu Deus, não me mandem estes flyers assim que eu não... Gosto de passar entre as estrelas, a certeza de ser que só teria se viesses. Pesar-me, poesia. Pronto, está dito. Sara Carvalho, a maravilhosa homenagem a Saramago. Muito, muito obrigada.
Valorizemos o que é nosso, é verdade, a nossa bandeira. Imensos comentários, beijinhos, saudações para todos aqueles que se encontram na escuta. E o vídeo que eu publiquei de tarde, nunca mais o encontrei. Quero enviar um beijinho para o Diogo Lourenço. Eu acho que ele tinha deixado um poema na página, mas eu não estou a conseguir ir à página Amantes da Poesia. Se eu conseguir, ainda lá vou. Entretanto, se não conseguir, 9090909. Beijinho, Cláudia Carola, que também está a participar aqui no grupo Amantes da Poesia. Beijinho, Ana Couto. Um beijinho para Paulo Prezado. Imensa gente. E eu não sei onde é que está o vídeo, porque tenho já imensas interações, não é? Eu que não gosto de me filmar, desta vez resolvi. Foi para todos vós com muito carinho. Muito, muito, muito obrigado. Horas 43 minutos e é tão bom sentir a vossa companhia, saber que estão desse lado a fazer-me companhia, saber que este programa aos domingos à tarde, pela noite dentro, também vos faz companhia para todos aqueles que se encontram sós e que poesia, música, enfim, faz muito sentido na sua vida. Um beijinho muito grande e é para vós que estamos deste lado. Estamos também com alguém do outro lado, na linha, que nos liga. Vou já de imediato atender, saber quem está do outro lado. Estou sim, boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Então, como está? Como está tudo por aí? Por aqui está tudo muito bem e recomenda-se. E por aí? Está bem. Por aqui também. Como é que está o mar? O mar está muito agitado sempre, muito agitado. E a Ana, como é que... A Ana também, sempre com muito trabalho e muita agitação. Ora, portanto, já devem saber de quem estou a falar, não? Ou será que não? Não, eu penso que não é assim tão fácil, não é? Sabe-se lá. Então anuncie-se, faz favor. Pois é, então depois de alguma, embora não ausência total, porque vou ouvindo, claro, mas há algum tempo que já não ligava, a Ana Mar, aqui desde Gondomar, portanto, mesmo coladinho ao Porto. É tudo a rimar. É tudo a rimar, é como a Mar, a Ana Mar, por aí fora. E depois, hoje resolvi ligar também porque é de facto uma data muito importante, neste caso o centenário do Saramago. Como eu disse, eu vou ouvindo, mas tenho tido alguma dificuldade em conseguir acompanhar, portanto, constantemente ao longo das várias horas do programa. Muito bem. E daquilo que já ouvi, por acaso, eu acho que ninguém escolheu prosa. Sim. Embora seja curioso, porque eu descobri o Saramago através da prosa, mas apaixonei-me muito mais pela poesia. Prosa e sonetos, ele também tem uma imensidão de prosa e sonetos, sim. Sim, era isso que eu estava a dizer, que é pela poesia que eu acabo por me apaixonar. Exato. Portanto, é engraçado, porque a primeira vez que li foi de facto prosa, e quando descobri a poesia fiquei muito mais encantada, ainda surpreendentemente
porque eu não estava à espera daquele tipo de poesia. E curiosamente tinha comprado ainda há pouco tempo um livro de poesia dele e que alguém gostou muito e ficou com ele, portanto foi assim uma obra muito bem apoderada neste caso. Muito bem. E eu escolhi, curiosamente à sorte, abri o livro na página 77 da Jangada de Pedra. É um dos livros que eu gosto muito dele. Por exemplo, o Memorial do Convento, demorei mais tempo a ler, talvez por causa do tempo em que eu demorei a ler, a gente acaba por não conseguir fazer uma leitura muito, neste caso, muito seguida. Exato. Então, a Jangada de Pedra é um dos livros que eu particularmente gostei. E se me permite, vou ler exatamente da página 77 um pequenino excerto. Pode ser? Toda a permissão. Faz favor. E acho até muito engraçado porque acaba por nos fazer pensar, como sempre. Refletir. Neste caso, e refletir nisto. Então, vamos lá. Então reza assim: este mundo, não nos fatigaremos de o repetir, é uma comédia de enganos. Outra prova desta verdade é ter-se dado o nome de homem de Orse a um osso encontrado não precisamente em Orse, mas em Venta Micena, que daria um formoso título para a paleontologia. Não fosse aquele nome, Venta, signo sinal de comércio grosseiro e pobre. Estranho é o destino das palavras. Se Micena não foi nome de mulher, antes de não ter podido ser de homem, como aquela célebre galega que em Portugal deu o nome à vila de Gauguin. Talvez que a esta remotíssima paragem tenham chegado uns gregos de Micenas, fugidos à loucura dos Átridas. Em algum sítio haveriam eles de replantar o toponímico pátrio. Calhou ser aqui, bem mais longe do que Cérbere, no coração do inferno, e nunca tão longe como agora, que vamos navegando. Ainda que muito vos custe a acreditar. E termino a minha pequena participação. Ainda que nos custe acreditar, é grandioso, é grandiosa a obra de José Saramago. É que mesmo na parte da poesia, da prosa, acaba por ter muita prosa poética e muito jogo de palavras. Exatamente. E não é muito fácil entender. Uma grande diversidade. Pois, e outra coisa também que me aconteceu a mim é que nós, para gostar das coisas, temos que as conhecer. Exato. E só quando lemos... Isso não há sombra, não há margem para dúvidas, não é? Exato. E quando não lemos, é muito difícil gostar ou não gostar, ou quando não conhecemos. E o primeiro impacto é sempre quando não conhecemos ou quando temos alguma dificuldade, é não gostar. Normalmente nós gostamos daquilo que nos sentimos confortáveis. O Saramago não é muito confortável de ler à primeira vez. Portanto, o desafio que eu deixo agora para toda a gente que nos está a ouvir é ler um pouco mais e tentar perceber nas entrelinhas o que é que ele pretende dizer exatamente com aquilo que está a escrever. Foi um gosto ouvir. Obrigada, minha querida Ana Mar, obrigada pela tua participação. É sempre também uma honra, um gosto receber-te aqui no vosso programa Amantes da Poesia. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada e eu também. Um beijinho para todos e boa noite. Boa resto de domingo bom, uma semana excelente, com muita saúde, principalmente. Obrigada mais uma vez. Muito, muito obrigada. Horas 50 minutos e eu vou proceder à leitura de um poema que alguém me tinha prometido que iria ligar, e era este poema que iria declamar e partilhar com todos nós, mas como até agora não sei se ligou, pelo menos quando estou a atender alguém não consigo, já tive várias chamadas que não consegui atender, mas fica a intenção. Então vou partilhar este que gosto particularmente.
Aprendamos amor. Aprendamos amor com estes montes que tão longe do mar sabem o jeito de maiar no azul dos horizontes. Façamos o que é certo e de direito, dos desejos ocultos outras fontes, e desçamos ao mar do nosso leito. José Saramago, os poemas possíveis. Tantos e tantos poemas, prosas e sonetos que ficaríamos aqui mais 3, 4, 5 horas e era inesgotável. Saramago, eu luminoso não sou, nem sei que haja um poço mais remoto e habitado, de cegas criaturas, de histórias e assombros, se no fundo poço que é o mundo, secreto e intratável das águas interiores. Uma roda de céu ondulado se alarga, digamos que é o mar, como rápido canto, ou apenas o eco, desenha no vazio, irrespirável, o movimento das asas, o musgo é um silêncio, e as cobras d'água dobram rugas no céu, enquanto devagar as aves se recolhem. José Saramago. Nos minutos finais, temos mais alguém do outro lado. Estou sim, boa noite. Estou sim, Maria Isabel. Olá, boa noite. Às vezes os últimos são os primeiros. Não, pois calhou assim, não consegui mais cedo, mas tenho estado a adorar ouvir, não é? Nós sabermos escutar também é poesia. Ora, essa voz é inconfundível, não é verdade? Fátima Horta, pois claro, quem não conhece. Está tudo bem, minha querida? Está tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Então, como nos resta poucos minutos, vamos... o que é que vai partilhar connosco, Fátima? Breves palavras, eu sou assim. Eu tenho, por acaso, ia para dizer aquele de início que Maria Isabel, que vejo logo no princípio, que era um quarto para... A alegria, esse poema, era o que eu tinha escolhido para... A alegria precisa-se, não é, minha querida? Exatamente, era isso. Mas não, para terminar e vamos para lá. saudarmos o saudoso José Saramago, eu quero dizer que as palavras de Baltasar Recepções, não posso deixar de dizer, foram precisamente palavras que eu hoje, à hora do almoço, com a minha filha, tivemos a falar. Maria João disse praticamente as palavras que o Baltasar disse foi: as pessoas não conhecem muito, muitas delas não conhecem, não gostavam, e foi preciso ele foi preciso ser internacional, ter recebido o Prémio Nobel da Literatura para ser conhecido um grande senhor da cultura em Portugal que nós temos, José Saramago. E para terminar, como estamos no fim, eu digo só estas palavras, que gosto imenso de tudo dele, mas já li alguma coisa, não li tudo. Li a Jangada da Pedra, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Memorial do Convento. São os que eu assim conheço mais. Mas gosto imenso desta mensagem que ele também escreveu, que diz assim, para terminar, com um beijinho para todos os amantes da poesia, com muita saúde, Maria Isabel, para todos nós. Obrigada, minha querida. Obrigada, igualmente. E termino assim: venham enfim as altas alegrias, as ardentes auroras, as noites calmas, venha a paz desejada, as harmonias e o resgate do fruto e das flores das almas. Que venham, meu amor, por estes dias. São de morte cansada,
de raiva e agonias e nada. José Saramago. Boa noite. Fantástico e brilhantemente bem declamado. Mesmo assim, enfim, um pouco à pressa, não é? Porque estamos mesmo na reta final do programa de hoje. Muito, muito obrigada, Fátima, pela amizade, pela partilha, por tudo. Muito, muito obrigada. Muita saúde, querida. Muita saúde. Boa noite. Obrigada, Fátima. Obrigada. E vamos terminar assim o nosso programa de hoje com os parabéns para o grande José Saramago. Muito, muito obrigada a todos aqueles que estiveram do outro lado na nossa sintonia. Obrigada a quem ligou, obrigada também a quem tentou e não conseguiu. Sei que foram muitas as chamadas que tive e não consegui atender. De hoje a 8 dias cá estarei, se Deus quiser, e espero por todos vós. Muita saúde e vamos continuar a sorrir para a vida. Cada sorriso nosso é mais um dia que nos acrescenta à nossa vida. Obrigada e até de hoje a 8 dias. Obrigada.